Bom, a gente vive no Brasil e sempre que se fala em imposto, né, tributos, multas, a repulsa é coletiva, né? Todo mundo odeia isso porque a relação Estado-sociedade é usurpada pela arrecadação praticamente elevada a grau de confisco. E um dos tributos que mais se tem repulsa, raiva do recolhimento é o ganho de capital. Hoje eu tenho a árdua tarefa de explicar o ganho de capital. Primeira coisa, o que é o ganho de capital? É o lucro na alienação de bens e direitos. Então, por exemplo, eu vou vender um imóvel ou uma cota da minha empresa ou um veículo ou uma patente, uma marca. Eu vou pegar o custo de aquisição, eu vou pegar o produto da venda, né, o valor que eu estou vendendo, e vou aplicar uma alíquota que todos materializam ela de 15%, mas não é só 15%, nós vamos ver aqui no vídeo, e vou aplicar nesse lucro e vou pagar o imposto, tá bom? Aí a gente tem que começar a entender. Primeira coisa, o que é custo de aquisição? Esse é um erro clássico que eu vejo cotidianamente, ainda mais na época do imposto de renda. Então é o seguinte, a questão que se coloca do custo. Custo é a entrada e o imóvel, né, eu estou falando, mais as parcelas pagas e os juros contabilizados. Esse é um erro clássico. O que acontece normalmente? A pessoa vai lá, compra o imóvel por 800 mil reais, dá 400 de entrada e financia 400. E aí ela lança o imóvel na declaração do imposto de renda dela por 800 mil reais. Esse imóvel não vai custar, olha só, custo de aquisição, é o custo. Quanto ele te custou? Ele não vai custar 800 mil reais. Ele vai custar os 400 da entrada, mais os 400 parcelados, contabilizando juros, às vezes tem seguros obrigatórios, por exemplo, no financiamento habitacional. Você pode ter feito nesse imóvel, fora dessa entrada, benfeitorias, reformas, obras. Tudo isso é custo de aquisição. E a pergunta, né? Essa é clássica. Você ouviu a palavra lucro imobiliário ou ganho de capital, você vai ouvir essa pergunta imediatamente. É a primeira pergunta sempre, universalmente. Ah, mas eu quero atualizar o valor do bem na minha declaração de imposto de renda. É proibido. Não existe essa hipótese. Tem um projeto de lei tramitando para autorizar, evidentemente, claramente, pagando imposto por isso, né? Você vive no Brasil, né, meu caro? Você não vai achar que não, pode atualizar, ó, a gente é legal, a gente Estado autoriza. Parou. Pague imposto, tá? Essa atualização, ela tem, né, uma instrução normativa número 84 de 2001, que é autorizada essa atualização até 31 de dezembro de 1995. De lá para cá, não. Ah, mas Omar, espera um pouquinho, eu ganhei um imóvel de doação do meu pai no valor de 40 mil reais, ele custa 50 milhões. Eu vou pagar 15% dessa diferença? Não, porque lucro acima de 30 milhões é 22,5%. Vamos entender isso aí, né? 15% para o governo é muito pouco, tá? Acima de 30 milhões, 22,5%. Depois nós vamos fazer o cálculo da tabela. Via de regra, recebi o imóvel em doação e vendi ele por 1 milhão. Vai pagar 15% do lucro e ponto final. Acabou. Sem discussão. Tá bom? Ô, Maíra, existem faixas de isenção? Sim, a gente chega lá. O que você precisa saber antes? Os imóveis desapropriados em virtude de reforma agrária têm isenção. Isso é interessante saber, tá? Então a gente aprendeu antes da gente partir, né? Eu fiz aqui algumas anotações da lei para ficar mais fácil o entendimento também. Que o custo de aquisição é materializado pela entrada ou não entrada, mais o financiamento, mais juros, mais seguros, mais possíveis benfeitorias, mais possíveis obras, chegamos a um valor total. Aí a gente tem o valor a lançar no imposto de renda. Mas, Omar, por que isso? Porque quando você aumenta esse valor, supostamente falando, o produto da venda vai ter menos lucro. Suposta não, evidentemente falando. Eu comprei um imóvel de 800 mil, dei 400, financei 400. Com juros
seguros, etc., e algumas benfeitorias, ele chegou em 1.300.000. Amanhã eu vendo ele por 1.350.000, eu pago o lucro só de 50. Se eu não tivesse feito isso, eu ia pagar o lucro de 550, que é a diferença de 800 para 1.350, 1.350.000. Você entendeu? Isso é importante, tá bom? Vamos às isenções. Então, por exemplo, você tem um imóvel só e vende ele por até R$440.000. Você não paga imposto, independentemente do produto de aquisição e do lucro, tá? Isso só pode fazer uma vez a cada 5 anos em imóveis alienados, tendo ou não tributação. Requisitos: o único imóvel, nos últimos 5 anos, não houve alienação de imóveis. Tá bom? Vai anotando aí que é importante. Outra, venda de imóveis adquiridos até 1969. Isenção. Outra, essa isenção interessa, essa é a que mais dá problema. Agora, você tem esse benefício, né, da isenção e vai investir o produto da venda na aquisição de um outro imóvel. Isso tem que acontecer dentro de 180 dias. Ô Maile, eu não vou colocar todo o lucro. O que você não colocar, você paga da diferença, os 15%. Pode ser mais, tá? Mas 15% praticamente é a regra. Então é o seguinte, ó. Se o valor igual ou maior for menor, paga a diferença. Então é assim, ó. Eu tenho um imóvel que eu comprei por 100 mil, estou vendendo ele por 440. Eu tenho isenção. Eu vou quitar outro imóvel. Ok, continua a isenção. Tá. Agora eu vou quitar outro imóvel, mas eu não vou usar esses 340 de lucro, eu vou usar só 200. Você vai pagar imposto dos 140. Ficou claro? Ô Maile, eu tô vendendo, eu comprei por 100, tô vendendo por 500 e vou pôr mais 100 para quitar. Você tem isenção porque a totalidade do produto da venda está sendo colocado na quitação de outro imóvel ou aquisição. Beleza? É difícil, tá? Por isso que eu fiz anotações aqui para não esquecer de nada, até porque para nós é muito fácil, porque a gente faz tudo via software e tudo quando a gente está fazendo ali com a lei do lado. Mas essas são as regras. E existe também fatores redutores, né? E aí a gente tem que entender, porque o ano da aquisição ele é diretamente vinculado à alíquota. Por exemplo, nós temos de 1969, que é o ano de aqui para trás, total isenção, até 88, que é o ano da proclamação, né, da promulgação da atual Constituição Federal, um redutor que vai de 100% lá em 69 até 5% em 88. Então, por exemplo, como que funciona isso? Eu tive 50 mil de lucro, até fiz uma tabela aqui. Eu tive 50 mil de lucro de um imóvel que eu comprei em 88. Eu vou aplicar 5% de desconto e vou aplicar a alíquota em R$ 47.500. Entendeu? Então, os 5% não é na alíquota, é no produto da venda. Perfeito? Essas dúvidas são recorrentes, é padrão. Por isso que o cliente e o contribuinte têm dificuldade de entender, tá bom? Mas fiquem tranquilos, tá? Esse imposto aqui tem proposta de aumentar ele vertiginosamente. Fiquem tranquilos que vai piorar bastante. Imóveis ou direitos alienados por até R$ 35 mil não tem alíquota. E se você vende uma cota de uma empresa e recebe também em bens e direitos, não em dinheiro, também temos a mesma realidade. E por fim, até para manter aqui a média dos minutos que eu gosto de manter, eu fiz um cálculo aqui com as alíquotas em ordem progressiva, né? Porque no Brasil a ordem é progredir no que tange a agressão do teu dinheiro em prol do Estado, a subtração do Estado do teu dinheiro. Até 5 milhões de reais, nós temos uma alíquota de 15% de lucro. Tá? Estou falando 5 milhões de lucro. Então, se você tem um lucro que chega no teto dessa alíquota, você vai pagar R$ 750 mil de imposto. Isso, à vista, assim, bonitinho. Tó, fundão eleitoral, campanha, é isso. De 5 a 10 milhões, 17,5. Então, se você tem 10 milhões de lucro, você vai pagar R$ 1.750.000 míseros de uma só vez
de imposto, né? De 10 a 30 milhões, 20%, 6 milhões de reais. Não pensou que legal, cara, você pagar 6 milhões pro governo assim? Ah, e o governo pensa assim, oh, mas vai te sobrar 24 milhões. Mas não interessa, o bem é meu, né? Eu paguei IPTU desse bem, se eu construir ele, eu paguei INSS desse bem, eu pago a taxa pública de iluminação, eu pago tudo, esse bem, mas você tem que dar 6 milhões pro governo assim, coisa fina, tá? E se é mais de 3 milhões, você tem que dar 6, mais de 30 milhões, aliás, você tem que dar 6 milhões 750 mil, consubstanciado por uma alíquota de 22,5%. Esse imposto gera revolta. Ô, Maíla, eu não posso ir atualizando o bem na minha declaração de imposto de renda? Eu falei que não. Salvo se você fez benfeitorias, reformas ou obras. Você tem que ter nota fiscal, você tem que ter tudo. Aí você vai levar isso tudo para o seu contador e falar assim, ó, olha, eu gastei isso no imóvel. Você pode ter feito uma benfeitoria numa fazenda, você pode ter feito uma nova sede, piscina, qualquer coisa. Gastou com o imóvel, né? Aí você contabiliza isso no seu imposto de renda, aí você tem a prerrogativa de evoluir o valor do bem a cada ano, caso exista, né, essa despesa com benfeitorias, obras, construção, enfim. Agora, a típica valorização em decorrência da mudança local, por exemplo, quando eu comprei essa casa aqui do lado era um lixão. O lixão foi demolido e abriu um shopping, né? O meu imóvel custava 100 mil, agora custa 2 milhões. Parabéns, nossa, muito legal. Paga o imposto e cala a sua boca. Entendeu? Acabou, ponto final. Então é isso que eu queria dizer para vocês, ganho de capital, um problema recorrente que a gente atende, toma cuidado que tem várias circunstâncias, a corretagem é descontada, tá, do ganho de capital, isso tem que ficar ciente, né? Às vezes você vende uma fazenda de 20 milhões, a corretagem é 3%, valor considerável que tem que ser subtraído do teu lucro, porque você paga imposto sobre o lucro. Fico por aqui, deem aí dicas, sugestões, indique o canal e Hotmart, aquisição do meu livro, beleza? Abraço, até mais.